Bom dia, alunos, professores, pais que nos acompanham, tudo bem? Sou a professora Elaine, vou moderar a aula da professora Andreia e nossa aula de hoje, Encontros, Encantos, Contos. Vamos lá para o tema da aula. Memórias e contos. Habilidades, professores, deem um print, por favor. EF 69 LP44, EF 69 LP51. Tem mais uma? Não. Não? Então vamos lá, Andreia. Bom dia, Elaine. Bom dia. Bom dia, sétimo ano, professores e alunos. Antes dos objetivos da aula, estou devendo beijos aqui para o Pedro Miguel e colegas, e professores e gestores da Escola Dr. Vicente Riso, de Águas de Lindóia. Nós fizemos uma aula semana passada, foi bem legal. Um beijo para vocês, estava devendo esse beijo. Vamos lá, objetivos da aula. Pode colocar para mim. Reconhecer os elementos da narrativa no gênero textual conto, compreender que as memórias também são transformadas em contos e analisar o texto literário do gênero textual memória como manifestação artística e cultural de modo a valorizar essa produção. Vamos lá. Essa semana inteira a gente continua, né, com o gênero memórias literárias, né? As aulas estão bem legais. Na sexta-feira nós teremos uma convidada especial, eu já falei para vocês na chamadinha, a escritora, documentarista e jornalista Gabriela Romeu. Deem uma procurada aí sobre a Gabriela, vocês vão entender que vai ser bem legal a aula, tá? Vamos a uma acolhida agora. Para você, as memórias do outro importam? Por quê? 2 minutos para vocês. Voltando então, aqui ó, o aluno Arthur colocou.
Sim, é legal saber a memória do outro. A Maiara, achei bem bonitinha a resposta dela. Sim, pois é o valor sentimental que o outro está sentindo. A Jéssica colocou, sim, porque pode haver... Não entendi a resposta dela, porque pode haver com suas memórias, acho que pode relacionar, né, com as memórias do outro. Tá. Importam, pois faz parte da vida dele. Sim. Sim, muito, porque participo da vida do outro. Muito bem. As memórias são muito importantes, o aluno Otávio colocou, sim, pois todos temos pensamentos e memórias diferentes. Muito bom, né? Uhum. Elaine, o que você consegue acrescentar aí? Em relação à aula que a gente acabou de fazer uma aula, a Elaine, na verdade, né? Eu, como moderadora, com o Daniel Munduruku. Não sei, alguns até devem ter assistido, né? Porque são do 6º e 7º. Foi muito legal. E o Daniel falou uma coisa bem legal, né, Elaine? Sim, ele reforçou ali a questão dos avós, né? Essas mensagens, a cultura, as histórias que os nossos avós vão contando e como isso acrescenta na nossa vida e como a gente enxerga o mundo. Então, as memórias são bem importantes. São muito por conta disso e até mesmo a questão dos contextos, os ouvintes diferentes. A Andréa também já comentou isso aqui nas aulas, né? Então, eu achei muito legal essa questão do ver o mundo, ver o outro, né? Então, escutar com o coração também. Ir além daquela coisa racional, né? Ah, isso é lenda, isso é mito, isso é conto, é coisa que meu avô, né, dizia. Mas como é que forma a nossa cultura, essa história, né? Como nos ensina a ver o mundo? Achei muito legal. Muito legal, né? Uhum. Assistam a aula depois, hein? Está bem legal a aula do 6º ano. Então, vamos lá. Tudo que vocês colocaram é muito importante. Não é uma questão de invadir a privacidade do outro, mas é uma questão, assim, de você ouvir o outro, né? Não é ouvir para sair contando, fofocando. Não, mas é ouvir o outro. E se vocês prestarem atenção, deve acontecer com vocês isso, as pessoas mais velhas, elas têm uma necessidade, né, Elaine? Sim. De contar as coisas para você. Elas querem que alguém ouça, né? E eu acho que por conta da nossa vida muito corrida, poucas vezes nós paramos para ouvir o outro. O outro começa a contar, a gente já pega a nossa história, né? Uhum. Ele nem terminou e a gente faz isso também. Sim. Né? Entre nós acontece. A pessoa está começando a contar, você já lembra da sua e ela não termina. Então, acho que é importante a gente saber ouvir, né? E saber ouvir histórias, claro, faz não só, acho que a aluna colocou certo, a gente não só faz uma associação com a nossa própria história, mas você saber da história de vida do outro faz também que você compreenda, faz com que você compreenda o outro muito melhor. Né? Às vezes a gente não sabe porque determinadas pessoas são um pouco mais secas, um pouco mais sérias, né? E quando você conhece a história do outro, você passa a respeitar, né? Porque ninguém é o que é se não for por um somatório aí de discursos da vida toda, né? Então vamos lá. Vou colocar para vocês agora um videozinho bem legal. Se chama A Vovozinha e Suas Memórias. É a vovozinha, pode soltar. Dá muito prazer. Você guarda aquilo que tem significado para você. Primeiro namorado, por exemplo. Jogando bolinha de gude com o meu pai. Sem a memória a gente não sabe nem quem a gente é, né? A Vovozinha já está começando. E hoje vamos falar de um assunto pra lá de importante: a memória. Todo mundo já sabe que é por causa dela que temos a capacidade de adquirir, armazenar e recuperar informações no nosso cérebro. Mas você já parou para pensar qual é a verdadeira importância das memórias na nossa vida? Memória é tudo, né? Sem a memória a gente não sabe nem quem a gente é, né? Guardar o passado e até mesmo pensar no futuro, aí você tem que ter lembranças também, né? Minha primeira lembrança de vida era jogando bolinha de gude com o meu pai. Era uma brincadeira de roda que usava naquela época, de pular corda, de pular amarelinha. Uma lembrança que me marcou
Foi quando eu me formei na 8ª série. Primeiro namorado, por exemplo. Do meu casamento, eu não esqueço também. O nascimento da minha filha. E também a minha separação também não esqueço também não. Adorava ouvir a história dos mais velhos. Eu acho que a experiência de outras pessoas ajuda a gente. Eu sempre gostei de ouvir a história dos mais velhos. Eu acho que isso te acrescenta muito. Você quer que eu conte a história? Ouvir com cuidado a história de alguém mais velho é, sem dúvida nenhuma, um jeito de expandir a nossa visão de mundo. Mas o mundo está acelerado e as pessoas parecem não ter mais tempo ou mesmo interesse para ouvir os causos de alguém que viveu uma outra época. Bom, o que o vídeo termina naquele mesmo ponto, acho que é onde eu parei, né? De que as pessoas não têm mais a paciência de ouvir o outro, né? E o que os alunos colocaram, que a gente aprende com o outro, né? Muito importante também. E é isso, o que a gente está tentando fazer agora é assim, é mostrar que o que você guarda na memória, ele pode ser transformado aí em memória literária. Então, a forma como você vai passar isso para o outro é que vai fazer uma diferença, que vai transformar isso em memória literária, certo? E não mais só algo do seu organismo aí, guardei a sua caixinha, não. Aquilo vai ser transformado, certo? E, ao mesmo tempo, às vezes as memórias, elas viram contos, né? Que é o caso do conto que nós temos aí na apostila, que chama O Mate, do João Cardoso. Pode colocar para eles, não o podcast ainda, mas só o PPT. Então, olha só, O Mate do João Cardoso, de João Simões Lopes Neto. Esse conto faz parte de uma obra chamada Contos Gauchescos, editada pela primeira vez em 1912, composta por 19 contos, os quais se desenvolvem em ambientação no Pampa Gaúcho. As histórias são contadas por um velho vaqueiro chamado Blau Nunes e as histórias em geral narram aventuras de peões e soldados. As narrativas retratam a vida do gaúcho trabalhador com a linguagem típica do interior do Rio Grande do Sul, mas o autor demonstra um enorme respeito pelos elementos desse estilo de vida, os animais, os instrumentos e a paisagem. Esse conto, então, ele tem origem, então, nas memórias, certo? Então, nós vamos ouvir agora esse podcast. Pode colocar para eles. O Mate João Cardoso. Ala fresca, que demorou a tua fritada, você reparou? Quando nós apeamos, era pino do meio-dia, e são 3 horas largas. Cá para mim, essa gente esperou que as franguinhas se pusessem galinhas, e depois botassem, para depois apanhar os ovos, e só então bater essa fritada encantada, que vai nos atrasar a troteada, obra de 2 léguas, de beiço. Isso até faz me lembrar um caso. Você nunca ouviu falar do João Cardoso? Não? É pena. João Cardoso era um sujeito que vivia por aquele meios do Passo da Maria Gomes, bom velho, muito estimado, mas charlador como 30, e que dava um dente por 2 dedos de prosa, e muito amigo de novidades. Também, naquele tempo, não havia jornais, e o que se ouvia e se contava ia de boca em boca, de ouvido para ouvido. O primeiro jornal que vi na minha vida foi em Pelotas mesmo, aí por 1851. Pois, como dizia, não passava um andante pela porta ou mais longe ou mais distante que o velho João Cardoso não chamasse, risonho e renitente, como mosca derramada. E aí, no mais, já enxotava a cachorrada e puxava o pito de trás da orelha, pigarreava e dizia: "Olá, amigo, apeie-se, descanse um pouco. Venha tomar um amargo, um instantinho. Crioulo?" O andante, agradecido à sorte, aceitava, menos algum ressabiado, já se vê. Então, que há de novo? E para dentro de casa, com uma voz de trovão, ordenava: "Ô, crioulo, traz mate." E já se botava na conversa. Falava, indagava, pedia as novas, dava as que sabia, ria-se, metia opiniões, provava umas coisas, ficava buzina com outras. E o tempo ia passando, o andante olhava para o cavalo e já tinha refrescado, olhava para o sol, que subia ou descambava, e mexia o corpo para levantar-se. "Bueno, são horas, seu João Cardoso, vou marchando. Espere, ô meu estanquinho. Ô crioulo, esse mate."
e retomava a charla. Nisso o crioulo, já calejado e sabido, chegava-se-lhe manhoso e cochichava-lhe no ouvido. Senhor, não tem mais erva. Traz desta mesma, não demores, crioulo. E o tempo ia correndo, como água de sanga cheia. Outra vez o andante se aprumava. Seu João Cardoso, vou me tocando, passe bem. Espere, homem de Deus. Enquanto a galinha lambe a orelha, ô crioulo, olha se mate, diabo. E outra vez o negro, no ouvido dele. Mas senhor, não tem mais erva. Traz desta mesma, bandalho. E o carvão sumia-se largando sobre o paisano uma riscada do branco dos olhos, como escarnicando. Por fim, o andante não aguentava mais e parava a patrulha. Passe bem, seu João Cardoso. Agora eu vou mesmo. Até a vista. Ora, Patrícia, espere. Ô, crioulo, olha o mate. Não mande vir. Obrigado. Pra volta. Pois sim. Porém, dói-me que você se vá sem querer tomar um amargo nesse rancho. É um instantinho. Ô, crioulo? Porém, o outro já dava de rédea, resolvido a retirada. E o velho João Cardoso acompanhava até a beira da estrada e ainda teimava. Quando passaram, apeie-se, o chimarrão aqui nunca se corta, está sempre pronto. Boa viagem. Se quer esperar, olhe, que é um instantinho, ô crioulo. Mas o embussalado já tocava a trote largo. Os mares do João Cardoso criaram fama. A gente daquele tempo, até quando queria dizer que uma coisa era tardia, demorada, maçante, embrulhona, dizia que estava com o mate de João Cardoso. A verdade é que em muitas casas e por muitos motivos, ainda às vezes parece-me escutar João Cardoso, velho de guerra, repetir ao seu crioulo. Traz dessa mesma, diabo, que aqui o senhor tem pressa. Você já não tem topado disso? Bom, primeiro eu preciso agradecer ao Guilherme, quem gravou esse podcast, que ele é do Sul mesmo, eu pedi, ele é parente de um parente meu, e eu queria exatamente que tivesse um sotaque. Então, alguns colocaram, que gostoso ouvir, um professor colocou, nossa, parece que eu estou ouvindo um audiobook, né? Ele colocou que essa é a vibe dele na pandemia. E precisava disso, fez diferença. Outros professores elogiaram, dizendo, nossa, que gostoso ouvir esse sotaque, faz diferença essa leitura. Então, isso foi proposital, né? Era para isso mesmo, para colocar, para que nós pudéssemos ouvir. E aí nós precisamos tomar cuidado, às vezes, com os comentários que fazemos, porque podemos estar praticando preconceito linguístico, né? Nós não estamos acostumados com o sotaque, né? Mas ele é proposital aqui nesse momento. Então, cuidado com o preconceito linguístico. Nós abordamos isso nas aulas, principalmente nós de língua portuguesa, né? Mas, assim, ficou muito legal. A gente vai fazer uma análise, né? A gente vai falar um pouquinho do conto, vai fazer uma análise, assim, do texto, talvez um pouco mais rápido, porque tem um outro vídeo que é muito legal para o final, mas eu coloquei, pode colocar o próximo PPT, que é o gênero conto, né? Então eu fiz um resuminho aí para vocês, isso vai aparecer já apareceu em outras aulas, mas é só para que a gente relembre um pouquinho dessas características do conto, né? De ter origem na tradição oral e de trazer a cultura de um povo sempre, né? E essa aqui também traz. E se vocês prestarem atenção, nós temos várias palavras, né? Várias expressões que são típicas aí do Sul, né? Acho legal quando o professor, vocês têm muito mais tempo aí do que nós para desenvolver isso com eles, né? Então, passa para a próxima rapidinha. Próximo slide. Então, essa estrutura composicional aí de narrador, enredo, personagens, tempo, espaço. Então, transformamos as memórias agora num conto, tá? Isso também é possível, ok? Próximo slide. Estudos do texto. A gente vai fazer isso um pouco rápido, mas a gente vai fazer, ok? Então, para essa primeira questão, eu vou dar para vocês um minutinho. Quem conseguir responder A, beleza. Quem conseguir responder a B, ok também. Então, a partir da leitura deste trecho, quando nos apeamos, era a pino do meio-dia, e são 3 horas largas. Cá para mim, esta gente esperou que as franguinhas se pusessem galinhas e depois botassem, para depois apanharem os ovos, e só então bater esta fritada encantada,
que vai nos atrasar a troteada. Obra de 2 léguas de beiço. Responda. Como pode ser caracterizado o narrador? Quais são as características do narrador desse conto, né? Aquele que conta a história. E qual foi o motivo da reclamação dele? Vamos lá, 1 minutinho para vocês. Voltando, Elaine, então. subiu alguma coisa? Aí Não, no seu? ainda nada, Andréia, nada de resposta. O que aconteceu, gente, que não está subindo? E até mudou o meu negócio aqui, tá diferente. Bom, vamos lá, vamos fazer o seguinte, ó. Como não subiu, vou colocar a resposta para vocês. Vamos lá, para que consiga passar o videozinho, ok? Então, o narrador é uma personagem típica do interior, pode complementar aí do Rio Grande do Sul, que provavelmente está campeando gado. Tá? Tudo isso dá para vocês trabalharem com os alunos. Letra B. Qual foi o motivo da reclamação? A reclamação deve-se à demora no feitio da fritada, o que está atrasando também a viagem que estão realizando para levar o gado de um lugar para o outro, certo? Vamos para a próxima. Eu só vou mostrar para vocês, vocês vão fazer isso com os alunos para poder passar o vídeo, tá? Então, era uma análise que tinha, está aqui na apostila exatamente igual, tá? Então, não vão perder nada se eu pular isso e passar para o vídeo, que é mais interessante, tá? Porque já tem aí, o vídeo vocês não têm. Então, vamos lá. Passa para mim, para o slide, para que a gente consiga... Espera aí. Vamos para o slide 15. Vamos lá? E aí dá para a gente colocar. E nós voltamos, retomamos isso um pouquinho na quinta-feira, tá? Antes de seguir. Então, vamos lá, ó. Mais um videozinho que complementa a vovozinha e suas memórias. É a vovozinha. Vamos lá. Em 1979, eu escrevi um livrinho que é História, para a coleção Primeiros Passos. E lá eu dizia... No Brasil não há um interesse pela memória, não há um interesse pela história do país. Depois eu vi que isso era uma coisa mais ampla que só no Brasil, quando eu li uma vez uma pesquisa que quando perguntaram na Inglaterra para um jovem se ele sabia quem era o Churchill, que era o herói da Segunda Guerra, né, o Premier, ele falou assim, é um dos Beatles. Então eu vi que não é só no Brasil que a gente não liga para a história, é uma coisa mais ampla. Nós vivemos um momento muito do imediato, um momento, uma época que tudo passa muito rápido, todo mundo quer fazer as mesmas viagens, vê os mesmos programas de televisão, come as mesmas coisas, quer vestir as mesmas grifes. Você sabendo o que você tem de específico, quem era seu pai, sua mãe, quais são as tradições, as coisas que aconteceram, de onde veio a sua família paterna ou materna, isso vai reforçar um pouquinho o que há de único em você. Quem não sabe a própria história, não é? Já dizem muitos historiadores, está condenado a repetir, né, os erros que já fez no passado. Hoje a palavra é acelerar. A informação é rápida e fragmentada, mas vivemos também em um tempo em que a memória pode ser dividida, compartilhada, multiplicada. É o que faz o Museu da Pessoa.
iniciativa da Karen Workman, a fundadora da organização. Ela é historiadora e linguista. Ela trouxe um processo de reflexão em que ela dizia o seguinte: a humanidade ela guarda, né, objetos, ela guarda quadros, ela guarda móveis, né, que na verdade são tombados e tal. Ela falou, e por que não guardar histórias de vida de pessoas? Então, surge muito em função dessa reflexão dela e ela funda o Museu da Pessoa. Eu falei, puxa, a gente tem museu de tudo, mas tinha que ter um lugar onde as pessoas pudessem deixar sua história, sua alma, né? Aquilo que só a gente sabe. Devia ter um Museu da Pessoa. Quando a gente fala de memória, a gente na verdade está falando do esquecimento, né? Porque você guarda aquilo que tem significado para você, né? A gente não guarda tudo aquilo que a gente vive, né? Então a gente só guarda aquilo que tem valor pra gente, que tem significado pra gente. E o que é a história? A história é a narrativa que você constrói para o outro dessa memória. Então é como você conta essa memória para o outro. Se a gente assiste novela, se a gente lê romance, é porque a gente gosta de saber do outro. E seria maravilhoso que a gente gostasse de saber daquele outro que está do nosso lado. Não... Bom, acabou o nosso tempo. A única mensagem que eu posso deixar é que você é importante, sim. Elaine, muito obrigada. Produção, muito obrigada. Até quinta, avaliem a nossa aula. Beijo. Até mais. Tchau, tchau.